instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Família, esse que lhe traz assuntos de interesse geral relacionados com a família. Esperamos que o seu dia tenha começado bem, com a graça do Senhor, por isso não deixe que os problemas afetem o seu bem-estar, pois eles são passageiros. O nosso tema de hoje tem a ver com o cristão no lugar santo. O que é isso, cristão no lugar santo? Que lugar santo é esse? Então, para esse tema, você já sabe, hoje é quinta-feira, temos aqui o nosso mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento e pastor e distrital. Muitas coisas que o pastor carrega consigo. O pastor Osvaldo dos Santos Cauele. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. A mais uma edição do programa Mais Família. Sempre um prazer. Estará falando para milhares de famílias. Deus a nível do mundo. Amém. É verdade. Hoje vamos falar sobre o cristão no lugar santo. Vamos saber um pouquinho da reverência propriamente. O comportamento do cristão no lugar santo. Que lugar santo é esse? Por isso vamos começar assim, pastor. O que é ser cristão nos dias de hoje? Ser cristão nos dias de hoje não é diferente do ser cristão no passado. O cristianismo é imutável, porque os princípios da vida cristã, eles existem desde os tempos idos, muitos anos atrás. Estes princípios existem. Então, ser cristão nos dias de hoje é dar sequência em inserir na nossa vida prática as orientações ou os princípios que definem a vida cristã conforme apresentados na Bíblia e principalmente nos ensinos de Jesus Cristo. Mas os cristãos hoje têm uma vasta oferta, porque há muita informação hoje. Se antes precisávamos mandar uma mensagem, por exemplo, por intermédio de uma carta escrita, hoje temos o telefone a trazer tudo para nós. Temos a internet que traz tudo para nós e se calhar alguns são desviados por alguma informação não digna. Certamente, para cada um dos tempos existem determinados desafios e para o nosso particularmente, à luz da abordagem de Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, lá o sermão profético de Jesus, nos apresenta que os últimos dias seriam dias muito difíceis. Essa abordagem Cristo apresenta tanto no capítulo 24 de Mateus, ela repete-se em Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, e até também Paulo falou a respeito dos desafios, diria, da sociedade no geral nos últimos dias. Mas tal como disse em minha introdução, o cristianismo precisa continuar sendo cristianismo e todo aquele que quer ser cristão precisa ser de acordo com a visão bíblica. Então, o nosso cristianismo não pode ser um cristianismo de acordo a pressupostos humanos ou aquilo que a gente pensa ser correto. Nós precisamos sempre ter os nossos pés assentes naquilo que são os princípios apresentados pelas Sagradas Escrituras e estes princípios, por sua vez, autenticam a nossa vida cristã. Nos anos passados, pastor, nós conseguíamos notar quando alguém era cristão. Olhávamos para alguém e dizíamos, essa pessoa é cristã. A sua maneira de se apresentar, né? A sua vestimenta e tudo, hoje já é um pouquinho difícil. Certo, deixa-me ler um texto, que é o texto de Mateus capítulo 7, uma poderosa declaração de Jesus, e vamos continuar a dar ênfase na necessidade de desenvolver a vida cristã tal como foi apresentado desde os tempos idos nas Sagradas Escrituras. O verso número 21, certo? O verso número 20 diz que assim, pois, declarou Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. Nesse caso, Mateus 7, é 20. O 7, o verso 20. Certo. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, o que é que se passa hoje, pastor? Ok. Esses frutos, então. Obviamente, por causa dos desafios
da sociedade moderna, pós-moderna ou pós-pós-moderna, porque atualmente os estudos que são feitos relativamente àquilo que é o progresso da nossa sociedade, acredita-se que estamos acima do pós-modernismo. Então, esses desafios que vivemos em nossos dias, eles precisam ser encarados como sendo desafios que podem sim ser ultrapassados pela presença de Deus guiando nossas próprias vidas. A vida cristã sempre foi definida como baseada na dependência de Deus. É claro que para nós, ou de uma forma pessoal ou humana, é difícil ultrapassar ou vencer esses desafios, mas Deus nos pode oferecer sucessivas vitórias. Por isso somos convidados a desenvolver contínua, se não mesmo permanente intimidade com Deus, para que possamos comunicar esses frutos. Esta alteração do ponto de vista de comportamento por parte de determinados cristãos não é uma alteração saudável no âmbito espiritual, é uma alteração não saudável, não salvífica também. Recorde que a vida cristã precisa ser uma vida que defenda os princípios da salvação. Nós precisamos ter uma experiência salvífica com Deus. Então, determinada forma de viver, elas nos reprovam para aquilo que é o ideal de Deus e automaticamente fazem com que desenvolvamos uma vida cristã de risco, ou arriscamos a nossa própria salvação. Daí é que veio naquela hora aquela questão: como é ser cristão nos dias de hoje? Ok. Ser cristão nos dias de hoje, infelizmente, para a realidade da maioria absoluta, é fazer aquilo que pensa ser correto ou ser guiado por orientações ou normas humanas. Mas, tal como nós estamos insistindo, o cristianismo não surgiu hoje. O cristianismo é a agenda de Deus desde os tempos idos, muito tempo atrás. E ela foi organizada da melhor forma possível. Deus formou, colocou todas as ferramentas da vida cristã e elas podem ser encontradas nas Sagradas Escrituras e devem ser estas ferramentas a base para autenticar ou legitimar a vida de qualquer cristão. Ok. Pastor, estamos a falar do cristão e o lugar santo. Que lugar santo é esse? Há algum lugar onde o cristão deve se comportar de maneira diferente? Muito bem. Vamos começar fazendo leitura de um texto de Êxodo, capítulo 25, o verso número 8. Êxodo, capítulo 25, o verso número 8. A palavra de Deus diz que "e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Quer dizer que para Deus habitar no meio do povo, existiu necessidade de ter sido edificado um espaço, um lugar chamado santuário. E tal como nós podemos perceber, na palavra santuário, a raiz da palavra, que já é explícita, é o termo santo. Então, santuário é um lugar santo. O que significa ser um lugar santo ou alguma coisa santa? O termo santo é a tradução do hebraico bíblico kadosh ou então kodesh, que significa especial, separado, diferente, incomum, singular. Quer dizer que Deus orientou desde o Antigo Testamento que existisse ou pudesse existir um lugar específico dele ou para ele. Para confirmarmos esta informação, nós podemos, por exemplo, ler Isaías 56, o verso 7, que diz que a minha casa será chamada casa de oração. Eu quero sublinhar o pronome possessivo minha casa. Deus tem uma casa. E Jesus, usando o texto de Isaías 56, usou em Mateus capítulo 21, o verso número 13. Jesus trouxe esse texto nos seus dias, orientou ou enfatizou que Deus tem uma casa. Deus tem um lugar.
Esse lugar é a igreja? Este lugar é a igreja. Okay. E isso, o termo igreja, nós encontramos em Mateus 16, o verso 18. Porque Cristo declara que tu és Pedro, com esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. O termo diz minha igreja. Então Deus tem um lugar especial. Então, do ponto de vista geral, Deus tem um lugar especial que nós chamamos, à luz da Bíblia, de lugar santo. Deus tem um lugar especial, que a sua casa é propriedade dele. Cada um de nós tem as suas respectivas casas, mas Deus também tem a sua casa, tem o seu lugar, e ele diz, ou é apresentado nas Sagradas Escrituras como sendo um lugar especial da habitação de Deus. Não falamos necessariamente deste lugar de acordo com estruturas físicas, não. Falamos deste lugar por ser um lugar que o povo de Deus escolheu para se reunir nos encontros regulares de adoração. Então, o que torna santo estes lugares é a presença do povo de Deus ali para buscar a Deus. Recordar que o termo santo é um atributo de Deus. Uma coisa ou alguém se torna santo por ter ligação com Deus, tem relações com Deus. Deus é santo e ele santifica pessoas ou santifica coisas. Então, o lugar se torna um lugar santo porque Deus designou ser o lugar onde ele deseja se encontrar com o seu povo, com as pessoas, com o propósito de servi-lo e adorá-lo. Então, já que as pessoas que estejam ligadas com Deus podem ser santificadas. Certíssimo. Ok. Então, essas pessoas, quando estiverem no emprego, na rua, na escola, em qualquer lugar, o lugar onde elas estiverem também se torna santo? Vamos ler Levíticos capítulo 19, o verso número 2. Sim. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus orientou ao povo que precisam ser santos porque ele é santo. Ele é santo. E vamos confirmar esta informação também no Novo Testamento, no primeiro discurso público de Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério em Mateus capítulo 5, quando declara no verso 13 e 14. Mateus? Exatamente, 13 e 14 em diante. Mas podemos ler principalmente o verso 14, Mateus 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Então, Jesus compara o nosso mundo como sendo um lugar de escuridão extrema. Um lugar de trevas. É como se estivéssemos dentro de um quarto com a lâmpada apagada e temos sérias dificuldades para nos movimentarmos de um lugar ao outro. Esta é a realidade figurativa do mundo em que vivemos. Agora, diante desta problemática dramática, existe um grupo de pessoas chamadas cristãs que têm uma função especial a desempenhar, de dissipar estas trevas, de serem portadores de luz para outras pessoas. Para que as pessoas dentro desse espaço escuro tenham capacidade de observar e de andar seguramente, se movimentar de um lugar ao outro, elas precisam de um grupo de pessoas chamadas cristãs. Então os cristãos têm um papel ou têm a responsabilidade de comunicar luz. E isso notamos por intermédio de quê? Dos seus atos? E isto notamos por intermédio da forma de se viver. O estilo de vida do cristão naturalmente comunica esta luz. Porque esta luz, a luz de João capítulo 8, não é uma luz qualquer. Não. Em João capítulo 8, certo? O verso número 12, Cristo declarou: eu sou a luz do mundo. Então, Jesus
Primeiro é a diz, luz do mundo. Vós sois. Exatamente. E depois Agora já diz, eu sou a luz do mundo. É a luz dele que ele manda para... É a luz dele que ele comunica aos cristãos e os cristãos, por sua vez, comunicam esta luz para o mundo. Para o mundo. Certo? Eu já sou. Então, em todos os lugares, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, precisamos compreender que nós somos portadores de luz. Nós somos transmissores de luz. As pessoas precisam conhecer a Deus através do nosso viver. Então, pastor, como é que o cristão deve se comportar no lugar santo? Ali já voltamos para a casa do Senhor, certo. A igreja. Como é que o cristão deve se comportar dentro desse lugar? Certíssimo. Há um termo cristão que nós chamamos de reverência. Reverência. A definição mais resumida de reverência é de um sentimento de amor e respeito profundo que temos por Deus. Antigamente via-se pessoas dentro da igreja andar, inclinavam-se um pouquinho para não ter que distrair o irmão ao lado que está atento à pregação e tudo mais. Hoje já não notamos tanto isso. Não sei se são as informações que recebemos ou se vamos perdendo um pouquinho o temor. Ora bem, a reverência ela é resultante da relação sadia que o crente tem com Deus. Todas as vezes que estivermos a ter uma conduta contrária aos valores ou aos princípios cristãos, precisamos questionar a condição ou a natureza do nosso relacionamento com Deus. Eu não sei se você está me perceber. Estou, pastor. Muito bem. E acredito que os ouvintes também estão. Deus seja louvado. Quer dizer que a nossa conduta cristã, ela resulta do relacionamento sadio que temos com Deus. Todas as vezes que tivermos a fazer alguma coisa anticristã ou antibíblico, então precisamos nos averiguar em que condição nos encontramos no que tange ao nosso relacionamento com Deus. Então, a casa de Deus é um lugar santo. E existem muitas linguagens muito fortes que a Bíblia usa para tentar comunicar esta informação. Uma delas é o relato bíblico de Êxodo capítulo 3. Aí Moisés na sarça ardente, sim. A sarça que ardia, mas não se consumia. Vemos ali era um lugar Êxodo fora 3, de um santuário. Exatamente. Naquela altura ainda não existia até o santuário como tal. Não existia como tal. Porque o capítulo 3 do livro de Êxodo, o santuário surgiu depois do capítulo 25. A história de Êxodo é uma história que foi cronologicamente apresentada. Então, no capítulo 3, o santuário ainda não existia como tal. Mas o lugar onde Deus decidiu estar, que era aquela sarça ardente, se tornou um lugar santo. Então não foi porque esteve lá ou estava lá Moisés, mas porque o Senhor escolheu... O lugar que o Senhor escolheu estar se tornou um lugar santo. Então Moisés naquele lugar foi orientado a descalçar as sandálias. Atenção que o termo descalçar as sandálias não era necessariamente literal. Foi literal para a realidade que vimos ali. Moisés descalçou, mas Deus tinha intenções maiores do que necessariamente ter que fazer o uso de calçados. Então, o que é que teria de fazer? Ali estamos diante da reverência. Moisés estava saindo de um passado, estava com um passado ou uma realidade presente de desvios. Por causa de alguns erros que ele cometeu, matou o egípcio, se tornou fugitivo, enfim. Não seria daquele jeito. Deus tinha uma agenda para este homem, mas não devia ser daquele jeito, tal como ele fez. Ele forçou alguns acontecimentos. E algumas vezes em nossas vidas também temos forçado. Deus tem um plano, tem uma agenda para conosco, mas nós queremos fazer de um jeito completamente diferente daquilo que ele... E só estragamos quando pensamos em fazer de jeito diferente, então, só estragamos. Exatamente. Então Deus convida Moisés e a intenção era reeducá-lo, treiná-lo e levá-lo a compreender como funciona a adoração, como funcionam os princípios de Deus. Então a orientação de descalçar é para que Moisés compreenda
quem é Deus. E o tempo todo que esteve no Egito, esteve o povo todo, no caso, estavam distantes de certa forma daquilo que é a essência da verdadeira adoração. E por isso vemos Israel no deserto, o comportamento que Israel teve era por causa dos pressupostos culturais ou tradicionais existentes no Egito, que influenciaram grandemente o estilo de vida das pessoas. Então precisavam passar por um processo de aprendizado, reaprender, reeducar, e, enfim, aprender como é a adoração, o que é estar na presença de Deus, diferente do que era estar na presença dos deuses do Egito, o que era o conceito da adoração conforme defendia-se na terra dos egípcios. Então, essa história bíblica deve informar-nos para os nossos dias que o lugar da presença de Deus é um lugar que carece de reverência. É um lugar que carece de reverência. E eu quero repetir, nós não podemos ensinar as pessoas a ser reverentes apenas, mas temos que ensinar as pessoas a buscar a Deus, porque se elas não são referentes é porque não buscam a Deus. Isso precisa ser bem compreendido. Precisa ser, pastor. Precisa ser bem compreendido. Precisa ser, porque ali já me vem assim, me faz recordar que há denominações religiosas que não há reverência. Porque defendem, há uma passagem bíblica que diz oferecei cultos, não é? Com cânticos, harpas, alguma coisa. Danças. E naquela, eu não sei se vou dizer azáfama, se vou dizer o quê, mas é tanto barulho que não se nota alguma reverência. Nem que uma criança chorar, eles não dão conta. Certo. Eu vou responder esta pergunta desse texto bíblico. Nós vamos ler o Salmo 150, mas permita-me, o Salmo 150, sim. E se eu esquecer, me faça recordar. Farei, sim. Por favor. Vamos fazer uma interpretação breve. É um texto, é um dos textos mal usados dentro do mundo cristão e nós precisamos corrigir. Mas mesmo assim, pastor, não se esqueça do que ia dizer. Também há outras designações ou denominações religiosas que antes de entrar à igreja devem descalçar. Será que eles pegaram essa passagem bíblica? Ok, essas denominações, exatamente, essas denominações pegaram sim esse texto bíblico, porque é o único relato bíblico que fala a respeito disso, mas pegaram-no de uma forma literal, quando a orientação que Deus estava passando era uma orientação, poderíamos dizer que tinha intenções maiores. A intenção não era o uso propriamente de calçados. Tirar o calçado. Não, a intenção não era. Era estar reverente, era compreender o que é estar na presença de Deus. Moisés estava acostumado com uma realidade e ele precisava agora receber novas orientações do que significa estar na presença do Senhor, na presença de Deus. Okay. Então, eu preciso responder ou preciso dar sequência desse elemento que é fundamental. Muitas das vezes nós, principalmente determinados líderes cristãos, eles costumam a falar sobre a vida ou os valores da vida cristã, mas nos esquecemos que a vida cristã ou os frutos da vida cristã são consequências do relacionamento com Deus. Nós podemos ensinar, mas depois temos que, conforme diz o termo popular, matar o mal pela raiz. Okay. Qual é o real problema? Por que as pessoas se comportam de uma ou de outra forma? O real problema, qual é a fonte do problema? Relacionamento com Deus. Ok. Pastor, vamos fazer assim. A conversa está boa. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, certo, que é para depois o pastor indo explicar, não é? Assim, sem corte algum. Com muito prazer. Querido ouvinte, daqui a pouco já voltamos. Rádio Advento 93.9. A sintonia da esperança. A vida sem oração leva ao precipício. Nem sei por que eu não caí. Deposite suas preocupações no altar do Senhor e encontre alívio para sua alma. Deus, tua mão me sustém. Sinto anjos aqui. Não sei onde nem quem estão orando por mim. No altar, o programa de
intercessão da Rádio Adventus. Olá, querido ouvinte, já estamos de volta. Pensamos que não demoramos nada. Já deu para beber uma água, nunca mais falei da água, ela hidrata, então precisamos falar da água. Não demoramos mesmo, pensando no seu tempo também, porque eu sei que está ali nos ouvindo atentamente. Para não perder o fio, nós já estamos de volta. Então, para aquele ouvinte que só agora sintonizou, nós estamos aqui a falar sobre o cristão e o lugar santo, propriamente sobre a reverência, propriamente sobre o lugar em que o cristão se encontra, como deve se comportar. Então, em torno deste tema, temos aqui o pastor Osvaldo dos Santos Cauile, ele que está a falar para nós, quer dizer, a esmiuçar, a orientar-nos em como deve ser quando estamos no lugar que o Senhor escolhe para ele estar. Pastor, vamos continuar então. Estamos a falar sobre o lugar da sarça ardente, onde muitas denominações também fazem o mesmo. Antes de entrarem à igreja, descalçam. Há algumas assim, e tanto que há povos também que têm esse hábito, mesmo em casa, ao entrar, deixam logo os sapatos, os calçados à porta. Então, será que tudo isso tem a ver com esse gesto que o Senhor orientou Moisés quando esteve ali diante da sarça ardente? Na verdade, um dos princípios da interpretação bíblica, ela é baseada no seguinte: preste atenção pela forma como a Bíblia repete uma determinada situação. Quando a Bíblia apresenta apenas um único relato e não repete em outros momentos o mesmo, práticas semelhantes, então estamos diante de uma realidade específica. Esta realidade específica, ela não é uma orientação de conduta, não. Eu não sei se você está conseguindo me perceber. Estou, pastor. Por isso estou mesmo aqui muito atento. Eu estou a fazer uso de um princípio de interpretação e eu estou querendo falar assim com palavras mais simples. Sim. Não quero fazer uso de teologia. Ajudar-nos a. Sim. Então, o único relato bíblico que fala a respeito de descalçar as sandálias é Êxodo 3. Êxodo 3. O verso 5. Em toda a Bíblia. Naquela hora o pastor só falou do Êxodo 3, não falou do versículo. É o verso 5. Pois. Em toda a Bíblia. Então, quando nós encontramos na Bíblia uma única informação a respeito de uma ação ou de uma conduta, nós precisamos questionar para percebermos que o assunto ali tem particularidades, tem especificidades. Então, se fosse uma informação normativa, devia aparecer em outras partes das Escrituras. O santuário foi construído, não existiu isso. No Novo Testamento você não encontra isso em momento algum. O que esteve por detrás desta orientação divina? Nós esclarecemos, era Moisés que precisava ser educado, reeducado na verdadeira adoração. A orientação dada por Deus não pode ser compreendida de uma forma literal. Moisés descalçou. Mas nesta orientação existiam intenções maiores. Era o processo da reinstrução ou instrução para que Moisés e também posteriormente Israel pudesse compreender a verdadeira forma de adorar a Deus, como nos dirigirmos a Deus, como termos o contato com Deus. Por isso é que Israel, durante o tempo do deserto, Deus permitiu que eles estivessem lá para serem educados, orientados, reorientados na verdadeira adoração antes de entrar na terra prometida. Porque o tempo todo que estiveram lá no Egito, eles ficaram aculturados com pressupostos da adoração, costumes e hábitos existentes no Egito. Então, para começar uma nova fase, uma nova experiência de vida, precisavam passar por um novo treinamento, uma nova instrução para que pudessem compreender a essência das coisas.
Eu quero apresentar o texto de Êxodo 17 para confirmar a necessidade das pessoas desenvolverem bom relacionamento com Deus para que tenham práticas saudáveis. Sim. Gênesis 17, o verso número 1. Diz o texto: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus fez essa declaração para Abraão: ande comigo e sê perfeito. Ande comigo. Tenha Quer boas dizer, obras, tenha boa precisamos conduta. imitar sempre o Pai. Andar com Ele, ligar-se a Ele. A Ele. A conexão com Deus é que torna a pessoa a desenvolver um estilo de vida correto. A conduta, o comportamento correto resultam da ligação com Deus. Então isso precisa ser perfeitamente compreendido. Sim. Outro sim, aquelas casas ou aquelas pessoas que permitem ou não permitem que você entre sem você precisa colocar os calçados fora de casa, depende das intenções. Eu conheço famílias que fazem isso por uma questão de saúde. Sim. Não necessariamente religiosa ou espiritual. Agora, quem faz com cunho religioso, então é mais uma dessas distorções como resultado da má compreensão do texto sagrado. E as denominações que descalçam, será que não perceberam bem a esse verso bíblico? Por isso é que eu disse que uma das orientações da interpretação bíblica nos leva a questionar uma história ou a questionar uma ação para melhor na entender. Bíblia. Porque se ela só se encontra uma vez na história, é porque é uma situação particular. Não é uma situação geral, não é uma orientação normativa. Porque você não pode encontrar isso no Novo Testamento, não encontra em outras partes das Sagradas Escrituras. Agora sim, nós podemos vamos ver para o Salmo 150. o Salmo 150. E nós precisamos ler, né, o Salmo 150. Sim, pastor. E poder rapidamente perceber. O Salmo 150, o verso número 1 até o verso 4, nós encontramos a seguinte declaração: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Olha alguma coisa interessante que nós vamos encontrar aqui. Uma das grandes responsabilidades cristãs para proporcionar saúde da nossa vida religiosa é a correta interpretação do texto sagrado. É claro que ela depende da nossa busca pela orientação do Espírito Santo, precisamos buscar em oração e ao mesmo tempo também precisamos consultar pessoas que nos podem auxiliar. É o texto que já apresentamos numa das sessões, lá em Atos, né? 8, o eunuco que precisou pedir a Filipe para que o ajudasse a compreender. O texto aqui nos apresenta no verso 3, principalmente o verso 4, louvai-o com o som da trombeta. A trombeta é um objeto. Louvai-o com saltério. Saltério também é um objeto. Louvai-o com harpa. Harpa também é um objeto. Louvai-o com adufes. Adufes também é um objeto. E com dança. Dança é o quê? Ali eu fico sem perceber, pastor. Ali eu fico sem perceber. Perceba como que o texto continua. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Tudo é instrumento. Tudo são musicais. Todos são instrumentos musicais. E dança agora é o quê? Dança. É interessante perceber. Porque parece que, lendo bem as Sagradas Escrituras, não encontramos um momento em que durante o culto se ofereça dança. Certíssimo. Em outras atividades sim, mas durante o culto não. No relato bíblico, dança nunca foi parte da adoração. Dança nunca foi parte da adoração. A dança como tal. Todas as danças vistas na Bíblia, uma delas é a dança de Miriam, lá em Êxodo capítulo 14. Não era no momento de culto. Não. Ela esteve festejando ou celebrando a vitória de Israel depois de Deus ter que abrir o Mar Vermelho e ter que eliminar os egípcios que estavam perseguindo o povo de Deus. Não é possível que cada um desses elementos que foram aqui apresentados são objetos
Não são entidades abstratas. São concretas. Concretas. Nós podemos segurar, nós podemos apalpar. São objetos literais. Um estudo minucioso do texto. Trombeta. Exatamente. Sim. Adufes, saltério, instrumentos de cordas, flautas. Um estudo atento do texto bíblico, desse texto bíblico, nos leva a perceber algo que muitos desconhecem. A expressão dança aqui é também um dos instrumentos musicais que existia naquela época, que tinha o nome de danças. E os historiadores, historiadores cristãos, que fizeram buscas de dados arqueológicos, a arqueologia bíblica, encontraram também o formato. Existe imagem do formato desse tipo de instrumento musical. Okay. Não é expressão corporal. Não. Estamos a perceber mal, pastor. Não é expressão corporal. Okay. E o texto bíblico, naturalmente, uma leitura superficial do texto já nos apresenta isso, porque está a apresentar uma série de instrumentos musicais, são objetos concretos, não entidades abstratas, como partes integrantes para esse louvor. Então nós precisamos compreender isso. Outro sim, embora tenhamos instrumentos, já respondemos que não é dançar. Não é dançar, mas é um instrumento musical também. Outro sim, o livro de Salmos também nos apresenta que, embora estejamos usando instrumentos para o culto sagrado, precisamos usá-los com um som santo. Nada de ser muito alto. Não. O som precisa ser um som santo. Texto de Salmos 92, do verso 1 ao verso 3, nós encontramos a orientação de como fazer o uso desses instrumentos musicais. Sim. Porque nós estamos estudando que, do ponto de vista bíblico, o lugar de culto, o lugar santo, precisa ser reverenciado. Não pode ser irreverenciado, que é o oposto, da reverência. Porque nós vemos realidades em que há certos lugares que são tidos como de Cristo, mas com um barulho enorme, música muito alta. Olha só, e nós vamos, depois de ler esse texto bíblico, essa colocação que fazes me levou a um incidente histórico do Novo Testamento que depois vou apresentar também. O texto de Salmos 92, do verso 1 ao verso 3, declara: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. E com instrumento de 10 cordas, com saltério, estamos a falar agora dos instrumentos musicais, e com a solenidade da harpa. Sublinha a expressão solenidade. É aquela que o piano também pode dar. Exatamente. Sim. Na verdade, o termo solenidade vai além. É produzir um ambiente solene enquanto formos fazendo uso destes instrumentos musicais. Quer dizer que esses instrumentos musicais são importantes para o culto divino, porém, precisamos saber usá-los para que, em vez de produzir santidade, eles estejam produzindo um ambiente profano por causa da agitação. E se torna um ambiente inadequado para a presença de Deus no meio de nós. Então, o termo solene, ela define o uso, ou a forma de uso dos instrumentos musicais. Quer dizer que o conceito de santidade ainda se insere mesmo quando fazemos uso de instrumentos musicais. Mateus capítulo 21, o verso número 12. Diz o texto bíblico, e o cabeçalho diz a purificação do templo. Cristo purificando o templo. Vê como é que Cristo purificou o templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam bombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus encontrou uma agitação não saudável. O texto aqui não só nos fala a respeito de venda ou comércio, uma atividade mercantilista em frente ou na casa do Senhor, mas fala também de um ambiente inadequado, que não promove reverência,
que não tem a conotação de santidade. Ele reprovou. E o texto aqui, o editor da Bíblia, João Ferreira de Almeida, para essa edição, colocou de uma forma perfeita, diz que Cristo desse jeito estava purificando o templo. O templo, tirando aquela confusão Esta toda. confusão toda, porque o ambiente da adoração a Deus precisa ser um ambiente santo. Santo. Não pode ser um ambiente qualquer. Deve ser um ambiente santo. Um ambiente favorável para a presença de Deus. Um ambiente adequado para a manifestação de Deus no meio de nós. Isso me recorda algumas visões do céu que a Bíblia apresenta. Quais são, pastor? Algumas visões do céu. Temos várias visões do céu. Uma delas é, do Antigo Testamento, nós temos Isaías capítulo 6. O que são visões do céu? Visões do céu são revelações que alguns profetas tiveram a respeito do céu e no momento de adoração. Atenção que a adoração do céu é a adoração modelo para a terra. Porque a adoração começa lá. Em Isaías capítulo 6, vamos ler desde o verso número 1 até o verso número 3, principalmente, ou o verso 4, podemos adicionar, diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Está a mostrar Deus no templo do céu. Tá, né? O verso 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava. Anjos, seres celestiais, reverenciando a Deus. Olha o verso número 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esta visão do céu nos remete a um momento de adoração. E é claro a reverência, é claro o respeito, a consideração máxima dos adoradores nesse espaço sagrado. E o que acontece no céu é o modelo para aquilo que deve acontecer na terra. A forma como as igrejas devem viver ou devem comportar-se. Ainda mais uma outra visão do céu encontramos em Apocalipse, e ela é semelhante a Isaías capítulo 6. Temos Apocalipse capítulo 4. Certo? Sim. Podemos ler desde o verso número 8 ao verso número 11. E depois também vamos ler Apocalipse 5. Apocalipse 5, do verso 9 até o verso 13. Permita-me ler. Sim. Apocalipse 4, do verso quê? 8 até 11. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Perceba, quando tentamos dramatizar, ter uma ideia desta visão, o profeta João teve essa visão, Isaías teve esta visão de Deus no templo sendo adorado, sendo servido por seres celestiais, por anjos. Quando tentamos usar nossa imaginação, nossa criatividade, nossa capacidade de percepção para compreendermos esta visão do céu, nós percebemos algo interessante: reverência. Respeito por Deus. O capítulo 5 nos apresenta a mesma realidade. 5, 9 a 13. Exato, entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos,
cujo número era de milhões e milhares de milhares. O que é que eles diziam? Diziam em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Esses também os anjos. São os anjos. Também a dizerem. São seres celestiais que estão adorando a Deus num templo. Tal como estamos a tentar comunicar quando usamos nossa imaginação para perceber o que é isso, nós percebemos que é um lugar santo. Um lugar santo, com reverência. O que acontece, infelizmente, em nossos dias é que as pessoas vão para a igreja e querem dormir. Querem dormir. Vão para a igreja e querem usar redes sociais. As pessoas estão ali em fotografias. De adoração. E se olharmos atentamente, o centro ou o foco dos adoradores nessas visões celestiais é nada mais, nada menos Deus. Deus, porque eles o tempo todo falavam olhando para Deus. Hoje vemos muita adoração antropomórfica. O que é isso, pastor? A adoração antropomórfica é adoração cujo centro é o homem. Ou a pessoa se adora ou a pessoa adora alguém. Adora alguém. Mas nessas visões celestiais, nós vemos que o centro, o foco é Deus. É Deus. Os anjos o tempo todo a louvarem. Então, quando nos distraímos com redes sociais, com conversas banais, com inapropriadas, com sono, em vez de adorarmos, estamos dormindo em pleno culto da adoração. Então nós estamos diante de uma realidade de irreverência. Nesse momento do sono, os diáconos, que são os homens consagrados, não é? Os que servem o Senhor ali na igreja, devem acordar. Eles têm essa autoridade. Tem essa autoridade de acordar. Tem essa autoridade. E também o irmão que está sentado ao lado daquele que dorme, também deve. Por amor, pode fazer isso. Pode fazer isso, porque todos somos chamados a nos concentrarmos em adoração. Porque há momentos em que há pessoas com iPad a verem coisas nada a ver com a adoração. Olha só, nada as pessoas a ver. Não têm noção o que significa estar na presença de Deus. Isso já é falta de reverência. É falta de reverência. Agora, aquele momento, pastor, em que está o pastor